Bom dia, boa tarde, boa noite. E como o Matt falou ali no comentário que está logo abaixo aqui, o vídeo foi postado antes do mangá explicar o tributo do Diego. Então quando chega na parte do Diego eu explico como o tributo dele funciona. Escolhi esse vídeo por ser o que mais explica bem os outros tributos. Ok, bora lá gente, let's go com Sense Life. Como funcionam as habilidades, quer dizer, os tributos dos principais personagens da história. Tem uma obra que ficou muito popular de uns tempos pra cá e que tem chamado a atenção de muitas pessoas. Essa obra é Sense Life, um quadrinho inteiramente brasileiro com uma estética e forma de narrativa que lembra muito os mangás japoneses, com design e estilização únicos, um humor que tira risada de qualquer um e, acima de tudo, um sistema de poder bem inventivo e interessante, que eu diria até que parece com muitos mangás. Isso é um exemplo de humor de qualidade? Nada contra o autor da obra, né? Não sei se a gente pode chamar de mangaka, mas pô, isso é uma piada mó boba, tá ligado? Mó comum, rotineira. Isso é tipo uma segunda-feira aqui na live. Um humor que tira risada de qualquer um e, acima de tudo, um sistema de poder bem inventivo e interessante, que eu diria até que parece com muitos mangás e animes que temos atualmente, como o Jujutsu Kaisen. É isso que eu tô falando, eu acho que essa piada é meio fraca, pô. Usam seus poderes das formas mais criativas possíveis. O Deve ter piadas melhores na obra. Dentro de Sense Life, garante aos personagens poderes excepcionais, com 8 tributos não sendo apresentados até o momento da gravação desse vídeo. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Falar sobre cada um dos tributos e ranquear do mais fraco até o mais forte. Oxi. Ok, antes de tudo, vamos adicionar contexto para aqueles que não leram Sense Life. Sense Life nos conta a história de Noah, um personagem que possui uma profunda depressão e falta de motivação para viver. Mas a sua vida muda após ele... O pior é que eu sempre confundo quem é o protagonista entre o Noah e o Caleb. E o tempo todo o Matt tem que ficar me corrigindo. Eu acho que já foram 3 vezes que o Matt já me corrigiu desde o ano passado. Ajudar e levar para sua casa um cara chamado Caleb. Um viciado que é o completo oposto de Noah, sendo mais extrovertido e proativo. Acontece que enquanto Caleb estava na casa de Noah, eles são atacados por mercenários que buscavam matar Caleb, pois aparentemente alguém havia colocado sua cabeça a prêmio, pagando uma quantia absurda pela morte do mesmo. E a partir daí veremos uma formação de uma parceria entre Noah e Caleb, com Noah protegendo Caleb dos caçadores de recompensa e Caleb ajudando Noah a buscar um sentido para sua vida, por motivos que falarei mais à frente. O que é importante de entender aqui é que tanto Caleb quanto Noah são portadores de algo que nesse mundo é chamado de tributo. Quando alguém que você ama muito morre, os últimos desejos dessa pessoa com relação a você vão te garantir algum poder específico. É dito que esses poderes existem há milênios, com os mitos e lendas em todas as culturas na história, sendo provavelmente frutos de algum tributo em específico. Legal. E dentro disso existe a CIF, a Confederação Internacional Funerária, uma organização privada responsável por esconder do mundo a existência dos tributos. Afinal, imaginem o caos que o mundo se tornaria caso as pessoas soubessem que ganham poderes após a morte de um ente querido. A organização também é responsável por advertir podem ganhar, e aconselhar aqueles que possuem um tributo em como se integrar na sociedade sem mostrar esses tributos em específico. E para isso existem os Inquisidores, que são agentes de elite da CIF. Caleb e Noah acabam sendo cooptados por essa organização, pois aquele que colocou a cabeça de Caleb a prêmio é Salazar, um líder de um bando de criminosos que está na mira da CIF há pelo menos 3 anos. Fazendo com que eles se aproximem mais de Caleb e Noah e os recrutem para que eles sejam inquisidores, usando Caleb como uma isca para poder atrair o Salazar. E com essa explicação dada, vamos aos tributos em específico. Só para deixar um adendo aqui, eu disse que existem 8 tributos que foram mostrados até o momento. Porém, 2 deles não são exatamente tributos, como, por exemplo, o nosso 8º lugar, o apagar de memórias da Delete. Delete é uma inquisidora da CIF e é a primeira agente da CIF a ter contato com o Caleb. A princípio, ela nos é apresentada como alguém que possui um tributo relacionado a apagar as memórias das pessoas. Mas o Umbra nos explica que não se trata apenas da memória. Delete possui o lado oposto do tributo, a dívida. Um tributo é um poder herdado do último desejo de algum ente querido que faleceu. No caso das dívidas, são uma espécie de maldição empregada por alguém que morreu.
No caso da Delete, ao que parece, alguém que não gostava muito dela desejou que ela nunca existisse em seu leito de morte. Isso acabou ocasionando na sua dívida, uma habilidade que é que ela pouco a pouco apaga sua existência no mundo, com ela conseguindo apagar da mente das pessoas tudo que é relacionado a ela. E eu coloco aqui em último por ser uma dívida que é literalmente uma maldição, apesar de ser bem útil para uma agente de uma organização discreta como a CIF, que busca não deixar rastros e não revelar ao mundo o poder dos tributos no geral. Em sétimo, nós temos os Olhos do Outro, que é o tributo do Umbra, um agente da CIF que, dentre todos que já nos foram mostrados, ele age meio que como se fosse o mais responsável e mais experiente deles. Sua habilidade é saber tudo sobre a vida de alguém apenas ao tocar nessa pessoa, recebendo detalhes bem específicos da vida e principalmente das habilidades de quem é tocado. O Umbra descreve isso como ler um livro em alta velocidade. É uma habilidade muito útil para investigação e obtenção de informações. Certo. Mas como o Umbra mesmo diz, após a pessoa entender como o tributo funciona, fica fácil para ela evitá-lo. O próprio Noah se recusa a tocar na mão do Umbra e por isso eu coloco essa habilidade aqui em sétimo lugar. É uma habilidade boa, muito boa para a obtenção de informações, mas que não passa disso e que pode ser... Eu acho que podia ter um rankingzinho aí um pouquinho melhor, né? Porque se o usuário for competente o suficiente, ele vai conseguir ter acesso a esse toque sem precisar fazer loucuras, pô. Pelo menos eu acho. Não sei vocês, mas eu acho. Evitada a partir do momento que você descobre como que ela funciona. Em sexto lugar, a gente já começa a ter habilidades mais voltadas para o combate, ou que pelo menos podem ser usadas para isso. E aqui nós temos o Truques do Caçador, do Lohan. O Lohan é um caçador de recompensas que trabalha junto de seu irmão, buscando fazer uma grana através dos contratos de recompensa. Acontece que, dentre os dois irmãos, apenas o Lohan tem um tributo. Ô Fezinha, você mandou um texto tão grande que meu cérebro só desligou por meio segundo, tá ligado? Eu perdi o começo da explicação. Ajuda aí, Matt, por favor. Ajuda a Fezinha. Em sexto lugar, a gente já começa a ter habilidades mais voltadas para o combate, ou que pelo menos podem ser usadas para isso. E aqui nós temos o Truques do Caçador. Relaxa, tá suave. O Lohan é um caçador de recompensas que trabalha junto de seu irmão. O TDAH é mais forte do que eu. Grana através dos contratos de recompensa. Acontece que, dentre os dois irmãos, apenas o Lohan tem um tributo. Ele usa uma foice e tem habilidades de combate elevadas, como vimos naquela luta com aquele samurai. Mas o seu tributo só é ativado quando seu oponente sente medo e recua na hora da luta. Nesse instante, seu oponente é paralisado por completo, por um tempo indeterminado, com um bônus sendo que, ao matar o seu alvo, os ferimentos de Lohan são regenerados, sendo uma habilidade extremamente útil para um caçador de recompensas, e em combates no geral, já que nós vemos que ele é capaz de paralisar mais de uma pessoa de uma vez. Eu coloco ele aqui porque ele depende de que seu oponente recue na luta para ativação do seu tributo. Dependendo de boa parte do combate, e numa história voltada para ação, básicas, é difícil. Para que ocasionalmente ele possa usar o tributo, fazendo desse tributo um tributo forte, mas que necessita de uma condição bem específica para ativação. E vocês se lembram que eu tinha dito que duas habilidades que eu listei aqui não são exatamente tributos? Pois bem, o primeiro era a habilidade da Delete, e o segundo é esse aqui. Em quinto lugar, nós temos o Diego, com uma habilidade que é desconhecida até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Atualmente o Diego é um alvo da CIF. O problema é que ele não só é um ex-amigo do Caleb, como o próprio Caleb disse que matou ele. E se a habilidade dele é uma incógnita, por que eu tô colocando ele aqui? Tributo do Diego só se ativa se o Diego considerar algo um obstáculo. Exemplo, se ele considera as drogas do Caleb um obstáculo, o Diego ganha imunidade às drogas e o seu tributo tem um certo delay para se adaptar. Não é instantâneo, meio que leva o tempo do Diego raciocinar que tal coisa será um problema. Justo. Ok. O tributo dele também é mais ou menos automático. O Diego não tem total controle sobre ele, da mesma forma que o Noah. O tributo não ficará dando o que o Diego pedir, dará somente o que for necessário para o Diego cumprir o objetivo. Por exemplo, o Diego não pode ficar imortal, pois o tributo não considera algo necessário para alcançar o objetivo. Ok, boy. Acontece que no último capítulo nós vimos... E eu teorizo que a forma de derrotar o Diego é fazendo algo que o Diego considera impossível. Justo. Que o Diego tem uma força física absurda. Deixa eu responder minha mãe ele aqui sozinho rapidinho. Foi capaz de neutralizar uma gangue com pessoas armadas, usando apenas sua aptidão física. E se o tributo dele for algo associado ao seu físico, já podemos considerar ele como alguém bem forte. Vale lembrar que tanto o Caleb quanto o Michael
dizem que o Diego morreu. E o próprio Diego diz que a última vez que ele viu o Caleb, ele estava com uma bala na cabeça. Sendo assim, existe a possibilidade de ele possuir um tributo relacionado a fator de cura ou ressurreição. Mas eu acredito que isso também esteja relacionado ao seu físico. Quando a Mortus entra naquela sala, inclusive, é possível ver várias barras com anilhas mostrando que ele treinou seu físico. Mas eu não sei se com um simples treinamento de aprimoramento físico já seria o suficiente para rasgar alguém ao meio desse jeito aí. E por isso eu coloco ele nessa posição. Na quarta posição nós temos o primeiro tributo que a duplinha aí tem que lidar, que no caso é o roubo perfeito do River. Ele trabalhava para o David, que não só era um velho conhecido do Caleb, mas também o primeiro a ir atrás dele pela recompensa. E nesse caso, o tributo de River é a capacidade de se teleportar para qualquer lugar que quiser, ou teleportar qualquer coisa para sua mão. Sejam coisas pequenas, como cigarros no bolso do Caleb, e até coisas maiores, como um carro ou até um prédio inteiro. Sendo uma das habilidades mais poderosas que foram mostradas na obra. Meio roubado. Já que poder teleportar um prédio inteiro não é qualquer coisa, né? Mas bem, ele fica aqui nessa posição. Em terceiro lugar, nós temos o tributo do Caleb. Caleb é um dos personagens principais de Sense Life e quase que o melhor amigo do protagonista. Toda a trama só passa a acontecer graças a ele, que tem sua cabeça colocada a prêmio por Salazar, embora ele mesmo não saiba o motivo de terem colocado a sua cabeça a prêmio. Ele é um viciado que tem uma filosofia de vida hedonista, baseada apenas em fazer o que quer quando quer. No passado ele não era capaz de se expressar plenamente, e as pessoas não entendiam ele. Então seu irmão à beira da morte desejou que ele pudesse ter uma forma de fazer com que todos o entendessem, garantindo a ele o seu tributo, que é basicamente infligir nos demais as sensações que ele sente. Um tributo que ele tem mais facilidade de ativar quando ele ingere alguma droga, com o efeito do tributo variando de droga para droga, causando Então não é necessariamente relacionado à droga. Ok. ações e pesadelos nos inimigos. O Umbra deixa claro que seria mais efetivo se o Caleb transmitisse os efeitos negativos das drogas, como o enjoo ou a fraqueza. Mas ele acaba optando por causar essas alucinações e ilusões na mente das pessoas, com o auge disso sendo quando ele usa uma droga injetável específica, que é tão pesada que traz o ápice de seu tributo. Pois quando Caleb usa qualquer droga, ele só pode infligir as alucinações a quem tiver em seu alcance, ficando vulnerável. Mas ao usar a droga injetável, ele cria um campo que afeta de maneira pesada o psicológico de qualquer um que entre em um raio de proximidade dele. O efeito colateral é que pelo Caleb estar no centro desse campo, ele é o mais afetado de todos pelas alucinações, sendo sem dúvidas um tributo muito forte. Em segundo lugar, eu coloco aqui Game Over, o tributo da Mortus, uma agente da Sif extremamente habilidosa, a qual é deixada encarregada de proteger Caleb. Ela tem um físico bem forte e desenvolvido, Percebe-se? mas ela brilha mesmo quando seu tributo é ativado. Se a Mortus for finalizada, ela acorda em um plano que parece estar entre a vida e a morte, e cabe a ela encontrar uma saída desse plano. Se ela não encontrar a saída a tempo, ela morre. Mas se ela encontrar uma saída, ela retorna à vida de uma forma meio zumbificada, onde seus ferimentos são regenerados aos poucos. E enquanto ela está nesse estado, ela se torna invulnerável, podendo ser atingida até por munições de armas de alto calibre e não sofrendo nada. E por ser uma habilidade que mexe com a vida e a morte, ela é extremamente poderosa, com o único efeito negativo sendo o risco de ela morrer caso não encontre uma saída desse plano pós-morte. E por isso eu garanto a ela o segundo lugar. A gente já sabe como ela vai morrer, então. Ser até mais forte do que a habilidade do Caleb. E em primeiro lugar, o tributo que eu considero ser o mais forte, mostrado até o momento, sendo o tributo do protagonista, nós temos o tributo do Noah. Noah é o protagonista de Sense Life e um dos personagens mais misteriosos até o momento. Ele é alguém meio apático e introspectivo que demonstra uma depressão profunda e uma grande falta de motivação para viver, já tendo tentado tirar sua vida diversas vezes. E é aí que seu tributo entra. O tributo de Noah é um fuzil que ele guarda em sua casa e que faz o papel de seu protetor. Acontece que alguém que Noah amava muito morreu e em seus últimos momentos desejou que Noah vivesse e encontrasse um sentido para sua vida. E isso se manifesta através de seu fuzil, que o protege de qualquer perigo, seja externo ou até mesmo perigos gerados pelo próprio Noah, o salvando todas as vezes que Noah tenta algo contra sua própria vida. Além de ser usado com maestria pelo Noah, com uma mira perfeita, e que não só usa para atirar, como também usa para locomoção no geral. Ele pode até voar com o fuzil, podendo chamar a arma de qualquer lugar que ele tiver. Além de que seu tributo lhe garante uma espécie de sexto sentido, o fazendo sentir quando está em perigo ou prestes a morrer. A gente vê que ele é capaz de lidar facilmente com aqueles caras na floresta, se mostrando até bem tranquilo com a situação. E sem contar que ele salva o Caleb diversas vezes. E por esses motivos eu coloco aqui como o primeiro lugar dos tributos mais fortes já mostrados em Sense Life.
Dentre os já mostrados faz sentido esse ser o primeiro. Mas... Bom, esse foi um vídeo mais curto do que os demais. Mas... se o cara é líder de uma organização criminosa que tá se organizando pra acabar com a vida desse ser humaninho, meu palpite é que esse tal de Salazar tenha uma habilidade mais roubada ainda. Por causa da natureza dos tributos, é extremamente comum encontrar pessoas com tributos envolvendo a resistir à morte, pois geralmente as pessoas desejam algo relacionado à vida. Justo? É uma relação lógica até, inclusive. O do Diego ficaria em segundo empatado com o Noah. Não, o Diego parece verdade. O Diego, agora que os fãs, né, as pessoas que acompanham sabem das habilidades dele, eu acho que sobe algumas vagas mesmo, tá ligado? Sobe algumas posições. Deixa eu deixar meu like aqui. Esse videozinho já tem 1 ano. Quase 2, né? 19 de agosto, então faz um tempinho aí. E devem ter sido apresentados mais alguns personagens que têm tributos, né? Provavelmente deve ter sido apresentado. Mas, enfim. Agradável, gostei da listinha. Não foi? Caraca! Demora tanto assim pra apresentar personagem novo? Ok, justo. Mas é isso, galera. Pessoal do YouTube, valeu pela companhia. Até a próxima. Eu fui. Tchau.